Bom dia, pessoal! Nosso 10º vídeo hoje. A gente está lendo A Magia, Grande Magia, da Elizabeth Gilbert, uma leitura completa do livro, comentada. Se você caiu de paraquedas aqui, estou te posicionando. A gente está no capítulo chamado Um Jeito Diferente, né? E a gente vai continuar aí lendo juntinhos. Deixa eu ver aqui que já está para vocês, eu coloco sempre aqui. Vamos lá, hoje sem delongas, um jeito diferente. Aqui, inicialmente, a gente falou, né, o que acontece quando você diz sim, e antes ela falou o que acontece quando você diz não, né? Quer trabalhar comigo, né? Para essa pergunta, né? Então, tipo, a inspiração, né, tá perguntando: você quer trabalhar comigo? E você diz sim, e você diz não. Ok, só uma recapitulação. Então, a gente já leu o capítulo de diz sim e o capítulo de diz não. Um jeito diferente. Um jeito diferente é cooperar de maneira plena e humilde e alegre com a inspiração. Esse é um jeito diferente de responder a essa pergunta ao invés de sim e não. Acredito que foi assim que a maioria das pessoas abordou a criatividade durante a maior parte da história. Antes de entrarmos numa La Bohème, você pode receber suas ideias com respeito e curiosidade e não com drama ou temor. Pode remover quaisquer obstáculos que o estejam impedindo a viver de maneira mais criativa possível, entendendo que tudo que é ruim para você provavelmente também é ruim para o seu trabalho. Você pode dar um tempo na bebida para manter a mente mais aguçada. Pode nutrir relacionamentos mais saudáveis para não se deixar distrair por catástrofes emocionais que você mesmo inventou. Pode ousar sentir satisfação de vez em quando com o que criou. E se um projeto não der certo, encará-lo como um experimento. Ai, cadê? Perdemos. Me perdi aqui. Gente. Aqui, desculpa. É que deu um tchuf na tela. Já vou fazer assim aqui para vocês. E se um projeto não der certo, encará-lo como um experimento válido e construtivo. Exatamente. Pode resistir às seduções da grandiosidade, da culpa e da vergonha. Pode apoiar outras pessoas em seus esforços criativos, reconhecendo que há espaço suficiente para todos. Pode medir seu valor com base em uma dedicação ao processo, nem em seus sucessos ou fracassos, mas na evolução. Isso é um ponto importante. Pode lutar contra os demônios com terapia, oração e umidade, e não contra seus dons. Em parte, ao compreender que, de qualquer forma, não são os demônios que fazem o trabalho. Pode acreditar que você não é nem escravo da inspiração, nem seu senhor, mas algo muito mais interessante, mais parceiro, e que vocês dois estão trabalhando juntos para alcançar algo fascinante e que vale a pena. Você pode ter uma vida longa fazendo, produzindo coisas muito legais o tempo todo. Talvez consiga se sustentar com as suas atividades, talvez não, mas pode reconhecer que não é isso que importa de fato. Então, isso é importante, tá? Não adianta falar que não se sustentar com o que você ama fazer não é importante. Isso é importante, né? E importa de fato, tá? E quando chegar ao final dos seus dias, poderá agradecer a criatividade por tê-lo abençoado com uma existência encantada, interessante e apaixonante. Esse é um outro jeito de lidar com a criatividade. Você decide. Bem, eu acho que aqui falou algumas coisas importantes que eu acho que a gente pode falar. Pode ousar sentir sensação de vez em quando com o que criou, né? Eu acho que, eu vou colocar aqui para vocês, eu acho que a gente tem que nutrir isso sempre, independente. As pequenas ganhos têm que ser muito celebrado, gente. É pequeno, você acha bobo, mas, cara, celebra. Sai para tomar um café, um suco, para ver um pôr do sol.
E faça dali uma celebração de que você conseguiu alguma coisa. Você conseguiu sair, de estar travado, você conseguiu dar um passinho, nem que ele seja milimétrico, você conseguiu. Isso é importante. A gente aprender a não somente se julgar, mas a gente se celebrar. E, digo mais ainda, gente, e a gente aprender a se celebrar sozinha. Porque às vezes você acha que você precisa de muita gente para celebrar junto de você. A gente celebra o casamento, a gente celebra o aniversário, a gente celebra diversas coisas, né, junto, né, é junto com o grupo, é junto com família, é junto com muita gente. Às vezes você pode pegar essa celebração e fazer sua com você, não falar com ninguém. Na sua cabeça, você vai sair para um café, vai tomar um café gostoso, vai levar um papel e uma caneta, ou uma lapiseira, para quem sabe, que eu adoro essa lapiseira aqui, sempre escrevo com ela. Vai levar e vai escrever seus pensamentos, ou escrever seus agradecimentos, tomando um café sozinha e pensando na vida. E isso é seu momento de celebração de algo que você conquistou, conseguiu, nem que seja milimétrico. Então, assim, nem que a celebração seja desse tipo, silenciosa, sozinha. Você tem que fazer esse movimento de celebração para qualquer coisa. A vida é muito difícil, a vida tem muitos percalços. A gente não sabe as dores das pessoas, a gente não sabe os traumas das pessoas. A pessoa, de repente, que mais ri, e é engraçado, outro dia, me apresentaram uma moça que tem uma vibração maravilhosa, que é animada, que fala, que "e aí, né, gente, não sei o quê, e blá blá blá", e tá sempre, parece que na hype, né, tá sempre, parece que mas eu bati o olho, falei: "Cara, ela deve ter uma depressão muito forte. Ela deve ter uma bipolaridade, uma oscilação de emoções muito forte". E aí passou menos de uma semana, eu a conheci. E a gente foi almoçar juntas, né. Conversamos sobre trabalho, sobre, né, vários projetos e várias coisas. E uma das primeiras coisas que ela falou foi exatamente isso: depressão. Assim, sem eu tocar no assunto, eu já tinha, assim, mapeado o perfil dela, né. Não é por nada que os grandes, humoristas da história do mundo, né, do seu lado, né, são pessoas muito deprimidas. E isso vai de extremo, tá vendo? Isso vai de extremo. Robbie Williams tirou a própria vida. Jim Carrey tem um histórico de depressão, a mãe depressiva. Eu acredito que a mãe tenha tido algum acidente, tenha tirado a própria vida no nível de depressão. E ele começou na comédia para fazer graça para a mãe, que era depressiva em casa. E ele tem um nível de depressão muito grande. Diversos comediantes, né, brasileiros, internacionais, têm uma base de depressão muito grande e compensam ali no palco, e compensam com o humor. E o humor é como se fosse um filtro protetor deles, né. Importante, importante, mas é importante a gente entender e ir além, né, quando a gente vê, a gente, fez um detour um pouco aqui, mas é importante entender que a gente tem que sentir satisfação de vez em quando, e eu até vou além, a gente tem que sentir satisfação, quase que sempre, quase que sempre. Pelo menos uma vez por semana tem que sentir uma satisfação de alguma coisa que você conquistou. Quando você conquistou alguma coisa, nem que seja pequenininha. Sabe aquele exercício que você estava procrastinando, que você voltou a fazer? Aquela coisa que você fala: "Vou reduzir o café", e você não consegue reduzir, mas naquela semana você conseguiu reduzir o café um pouquinho? Eh aquela corte de cabelo que você falou que ia fazer e estava deixando, 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 e aí você decidiu fazer, porque você quer se sentir melhor, e aí você conseguiu marcar o salão e foi. São as pequenas coisas, tem que ser
satisfatória, você tem que sentir essa satisfação, tem que ser celebrada com constância. Pode resistir às seduções da grandiosidade e culpa da vergonha, pode apoiar a pessoa em seus esforços criativos, reconhecendo o espaço de todos, pode medir seu valor com base na dedicação do processo. Essa é a parte mais importante daqui para mim. É aqui que eu queria chegar. Medir o seu valor com base na dedicação ao processo e não ao seu sucesso e fracasso. Muitas vezes, isso é importante a gente falar aqui nesse momento, ainda mais dentro desse livro, muitas vezes a gente atrela esforço a sucesso ou esforço ao fracasso. Sendo que esses dois mundos não estão necessariamente conectados. Não estão. Porque se você fala de esforço, vamos colocar quem se esforça muito, por exemplo, que é um trabalho repetitivo, é um trabalho que é mal cheiroso, é um trabalho físico, é um trabalho que tem chuva, tem sol, tá lá. Gari, por exemplo, varredor de rua, por exemplo. O cara se esforça muito, tá em pé o tempo todo. Tá perto de coisa mal cheirosa, até no tempo o olfato para até de trabalhar nesse sentido, porque é tanto mau cheiro que, né, o corpo até camufla isso depois, né. Tá fazendo um trabalho repetitivo, né, a coluna dói, né, você tá em pé o dia inteiro, tá chuva, tá sol, você tá lá. Cara, o cara tá se esforçando. O cara tá fazendo. O pedreiro, o marceneiro, o cara que trabalha em fábrica de alimentos, acorda cedo para ter produção, para que o negócio vá na parte depois saia para logística para entrega, por exemplo, de pão, de comida, né, que é mais perecível, tem um volume muito rápido, né, de frangos, de fábrica de qualquer coisa. O cara tá lá cedo, acorda 3, 4 horas da manhã, tá fazendo. O esforço, não há dúvida de que há esforço gigantesco. Não há dúvida que esse cara tá entregando. Não há dúvida que tá doendo na carne, no osso, na coluna dele, né? E o esforço tá enorme. Se você fosse parar para pensar, poxa, tem muito esforço, então tem muito retorno, tem muito sucesso. Não é assim. Não existe isso, não é assim. É outro tipo, né? O valor que a sociedade dá não está no nível de esforço. Não está. Às vezes, uma pessoa faz isso aqui, tum, e tem um resultado gigantesco, né? Warren Buffett, né? O grande investidor americano, né? O que ele faz? Ele pensa, faz isso aqui, ó, um movimento na carteira dele. Uma compra e uma venda, que significa, às vezes, 2, 3 cliques. Ele pensou, analisou, ficou anos analisando. A ação dele é isso. A ação dele tá aqui, ó. E aí ele tomou uma açãozinha de mudar alguma coisa na carteira dele. E isso, ao longo de 10 anos, vai ter um resultado enorme. Esforço? Teve. Mental. Trabalho? Físico. Né? O trabalho foi pensar, foi analisar, foi ver e tal, mas o esforço físico foi isso aqui. O esforço, tipo, foi isso aqui, né? Assim, a gente tem mania de atrelar esse esforço físico ao resultado. Não existe isso. Então vamos acabar com isso no seu pensamento. Senão o Gary estava super rico e o Warren Buffett estava super pobre. Não existe. O esforço, ele pode ser físico e ele pode ser mental. Vamos supor. E depende, vamos supor. A gente está falando aqui de gari, está falando de pedreiro, está falando dessas coisas. Aqui, essas profissões, que são profissões que são mais braçais, elas recebem muito pouco, né? Enquanto profissões mais mentais, que você precisa de usar mais seu intelecto, recebe mais no Brasil, que é um país de terceiro mundo. Eu fiz meu intercâmbio lá nos Estados Unidos, o
o intercâmbio que eu fiz, né, na high school, eu fiz outro intercâmbio na época da faculdade, porque eu ganhei um processo seletivo, continuei pagando aqui a minha faculdade normal, no mesmo, né, em real, normal, e pelo convênio que a faculdade aqui tinha, eu fui estudar lá fora. Eu só paguei lá a comida, mas housing, que eles chamam, né? A estadia, a acomodação e tudo, e a faculdade, era tudo por conta. E eu continuava pagando minha faculdade aqui como se eu estivesse aqui. E a faculdade daqui recebia um estudante de lá. Era esse o acordo da faculdade. E eu fui na faculdade também. Mas esse intercâmbio que eu fiz foi na high school, foi em Minnesota. Minnesota é um estado nos Estados Unidos que ele é muito para cima. Ele faz divisa ali com o Canadá. Então, um local muito frio, neva bastante, fica, sei lá, -20, -5, em neve, né? Em períodos de neve, que é dezembro, janeiro, por aí, chega nesses níveis. E eu cheguei lá mais ou menos nessa data. O meu irmão americano, o Brad, assim, a minha mãe americana é formada, como é que fala? Enfermeira, e trabalhava como enfermeira de uma grande faculdade. Uma das grandes faculdades, atendia os alunos. E lá essa estrutura é muito grande, aqui a gente não tem. Mas essa estrutura de uma enfermeira na faculdade, porque os alunos moram lá, né, para atender um monte de coisa, alergias, qualquer tipo de problema, tem inicialmente remédios, tem atendimentos, né? Isso foi uma coisa mais grave, é claro que vai para o hospital e para o médico. Mas a enfermeira, minha mãe, na época que eu fui, tinha 60 e poucos anos, hoje já tem 80 e pouco, né? Ela era enfermeira, então assim, é um nível para lá que é um status elevado, ganha bem, né, tem a formação, a faculdade, etc e tal. O que acontece é que os 3 filhos dela não se formaram em nada, fizeram high school e acabou. Uma trabalhava de secretária numa empresa e tinha outros bicos, a outra trabalhava fazendo faxina na casa das pessoas, então ganhava diária das pessoas, e muitos conhecidos, né? Amigo de amigo e tal. E o outro, que era o Brad, que era o mais rico de todos, era o que a gente vai equiparar aqui no Brasil como pedreiro. Então, o que que ele fazia? Lá, as casas, elas têm as telhas. Só que as telhas com a neve, imagina um bloco de neve que cai, tipo, é pesado e é úmido, e aquilo derrete. Então, eles têm que trocar os seus telhados, assim, a estrutura do telhado de tempos em tempos, porque aquilo é um peso gigantesco e aquilo é muito úmido. Então, assim, não fica bom e é depreciado muito rápido num local em que tem muita neve nesse sentido, entendeu? Então, o que que ele fazia? Ele subia no telhado para trocar toda essa estrutura de telhado. Então ele saiu da high school e ele falou: "Vou fazer isso". Então o que que é? Amarrava corda, ficava na chuva, na neve, no sol, em cima de telhado, né, tinha o equipamento de segurança, e tirava a estrutura e remontava a estrutura de cima de telhado. Se você for pensar aqui, eh ele é como se fosse um bom pedreiro, no máximo, se você for, assim, pensar, não é nem engenheiro, não sei como é que fala, mas não tem formação, não tem nem técnico, né. Ele aprendeu a fazer e ele fazia muito bem. Só que a casa dele lá era uma casa de 2 andares, tinha barco, tinha jet ski, tinha uma academia dentro da casa, tinha uma estrutura gigantesca. E ele era da família que fazia pra gente um trabalho que você olhasse assim,
né? Uma é secretária de uma empresa, a mãe é enfermeira formada, num trabalho numa faculdade, não sei o que, tem uma carreira estável, né? Já era bastante tempo, era head lá de gerente lá de enfermeiras, não sei o que tal, tinha uma formação acadêmica e tal. E o Brad, que foi subir no telhado e trocar esses shingles, que eles chamavam, trocar esse telhado, era muito rico. Então, assim, isso é também uma questão cultural. É isso que eu estou querendo falar. Nós somos um país de terceiro mundo, a gente subvaloriza o trabalho braçal. Os Estados Unidos porque tem muita gente para fazer e muita demanda de gente, né? E tem oferta de trabalho também. Lá fora, o que acontece? Já é invertido. Muito pouca gente quer fazer o trabalho braçal, e quem faz esse trabalho braçal mais desenvolvido, ele é valorizado. E existem dois tipos de trabalho braçal. Braçal, assim, que ninguém quer fazer, e o braçal que a galera quer fazer. Então, o braçal que ninguém quer fazer lá fora vai para gente que está em subemprego, imigrantes, gente que não está legal, né? E aí faz o trabalho braçal que ninguém quer. Agora, tem um braçal lá que ganha muito. Outra coisa é handman. As pessoas às vezes não sabem fazer as coisas dentro de casa, às vezes é mulher, ou homem, ou mais velho, e etc. E quer um faz-tudo, como se fosse um faz-tudo. E chega o cara e vai consertar a privada, vai rever o aquecimento, vai apertar um martelo, um parafuso, vai bater um martelo, vai rever. Então, assim, é um cara que conserta as coisas dentro de casa e revê o que você precisa e tal. É um handman, é um faz tudo. Esse cara ganha muito, né, um bombeiro, esse cara ganha muito, né, lá fora. Agora isso é cultural, né, isso é muito cultural. Agora, é trabalho pesado, é esforço, é dedicação, mas isso não está atrelado a isso aqui. Isso é muito importante a gente entender, porque a gente sempre fala assim: "Nossa, trabalhei muito, suei muito e não tive resultado. Nossa, minha filha trabalha, trabalha, mas não vejo resultado". É porque o esforço não está atrelado ao sucesso. É só na nossa cabeça que isso existe. Essa lei do mundo não existe. É na nossa cabeça. Você tem que trabalhar mais inteligente para que você trabalhe menos e ganhe mais. E para que esse gap entre o esforço e o resultado esteja cada vez mais distante. Você vai fazer pouquinho e depois você vai ter muito resultado. Esse é o ponto bom. Ok, vamos lá. A ideia cresce. Bem, voltemos à minha história sobre magia. Graças ao que o Felipe tinha me contado sobre a Amazônia, fui visitada por uma grande ideia. Isso é, a ideia de que deveria escrever um romance sobre o Brasil na década de 60. Especificamente, me senti inspirada em escrever um romance sobre os esforços de construir a fatídica rodovia que deveria atravessar a floresta. Não sei se isso é uma boa ideia. A ideia me parecia épica e empolgante. Era também intimidadora, que diabos eu sabia a respeito da floresta amazônica brasileira ou de construção de estradas na década de 1960. Mas todas as boas ideias parecem intimidadoras a princípio, então resolvi ir em frente. Concordei em fechar um contrato com a minha ideia. Então, quer dizer, olha a palavra que ela fala para falar que ela aceitou ir adiante com a ideia dela. Ela fechou um contrato com a ideia dela. Olha que legal. Trabalharíamos juntas. Tínhamos um acordo, por assim dizer. Prometi a minha ideia, nunca lutaria contra ela. Ela nem a abandonaria. E que esforçaria ao máximo para cooperar com ela até que o nosso trabalho estivesse concluído. Ela tem esses diálogos aqui, né, que fala muito parece que ela fala muito com ela e acorda muitas coisas com ela eu não faço isso não, gente, não sei se vocês fazem. Fiz então o que se faz quando se está seriamente comprometido com um projeto ou atividade: abrir espaço. Desentulhei minha área de trabalho e minha mente. Comprometi-me com várias horas de pesquisa na parte da manhã. Forcei-me a dormir cedo para poder acordar
ao amanhecer e estar pronta para trabalhar. Disse não a distrações sedutoras e a convites para eventos sociais a fim de poder focar no meu trabalho. Comprei livros sobre o Brasil e liguei para especialistas no assunto. Comecei a estudar português. Comprei fichas catalográficas, meu método preferido de organizar minhas anotações. E me permitir começar a sonhar com esse novo mundo. E nesse espaço, mais ideias começaram a surgir e os contornos da história começaram a tomar forma. Decidi que a heroína de meu romance seria uma americana de meia idade chamada Evelyn, e a história se passaria na década de 60, uma época de grandes reviravoltas políticas e culturais. Evelyn, porém, leva uma vida tranquila no centro de Minnesota. Eita, onde eu morei, estado onde eu morei, que a gente estava falando a respeito. Então, olha que loucura. Uma solteirona que passou 25 anos trabalhando como secretária executiva de uma grande empreiteira do meio oeste. Gente, tá falando da minha irmã americana? Não é possível, minha gente. Olha que loucura. A gente falando sobre secretária de grande empresa, Minnesota, ó, e solteirona, que é solteirona também. Durante todo esse tempo, ela nutre uma paixão silenciosa e impossível pelo chefe, um homem casado, trabalhador, que nunca a enxergou como nada além de uma secretária eficiente. O chefe tem um filho, um sujeito ambicioso de caráter duvidoso. O filho fica sabendo desse gigantesco projeto de construção no Brasil e convence o pai a participar da licitação. Usa todo o seu charme e poder de persuasão para levar o pai a investir sua fortuna da família no empreendimento. Com uma enorme quantidade de dinheiro, extravagantes sonhos de glória, o herdeiro da empresa logo parte em direção ao Brasil. Rapidamente, tanto o rapaz quanto o dinheiro desaparecem. Arrasado, o pai despacha Evelyn, sua mais fiel embaixadora, para a Amazônia, a fim de tentar encontrar o jovem e o dinheiro desaparecido. Movida por um senso de dever e amor ao chefe, a Evelyn segue rumo ao Brasil, onde a sua vida organizada e monótona é virada de cabeça para baixo, lançando-a no mundo do caos, mentiras e violências. O que se segue é uma série de dramas e epifania, e é também uma história de amor. Decidi dar o nome de romance do título Evelyn of the Amazon, a Evelyn da Amazônia. Escrevi uma proposta e enviei à editora, que gostou e concordou em publicá-lo. Fechei, então, um segundo contrato com a minha ideia. Dessa vez, um contrato formal, com firmas reconhecidas, prazos e tudo mais. Estava agora totalmente comprometida e comecei a trabalhar de verdade. Gente, vamos parar aí, estamos em 27 minutos. Ela decidiu fazer esse projeto. Esse namorado brasileiro que a gente viu no filme Comer, Rezar e Amar animou ela, trouxe essa ideia. A ideia é legal, acho que o Brasil é um país de sempre muito curiosidade, ainda mais se ela trouxe questões culturais, né? Eu não sou de ler esse tipo de livro, mas uma argumentação e um conflito inicial muito, muito bons. A gente fica para entender o que deu dessa Evelyn da Amazônia aí no próximo vídeo. Amanhã estamos começando aí a semana com muito foco e muita inspiração. Hoje que a gente conversou sobre isso, eu queria... o exercício de hoje é o seguinte: pensa o que na sua vida você está fazendo um esforço tremendo, mas está muito desconectado com a realidade, né? Pensa isso. O que você faz muito esforço, mas não retorna sucesso? Ou o que você faz pouco esforço e retorna bastante sucesso? Tenta ver onde está esse problema, né? E potencializar o que você faz com pouco esforço, mas dá muito resultado. Sucesso para você, tá? Tenta entender esse gap entre essas duas alavancas. E até amanhã.